Quando a Ford Maverick chegou ao Brasil, eu pensei, acertaram. Design interessante, uma picape tipicamente urbana, modelo com caçamba, mas mesmo assim não foi suficiente para alavancar as vendas e vender bastante, talvez até o esperado pela Ford. No ano passado, segundo a Fenabrave, foram cerca de 1.382 Mavericks vendidas. Talvez porque não tinha um diferencial, né? O comprador ficava meio confuso, por que optar pela Maverick e não pela Ranger, mas agora você tem um belo de um motivo. A Ford trouxe a Maverick híbrida, trazendo um excelente consumo de combustível e você ainda pode decidir, por conta do preço, qual que você vai colocar na sua garagem. O modelo FX4 com tração 4x4 ou a Maverick híbrida, que faz praticamente aí 15 km por litro. Será que isso é suficiente para alavancar as vendas dessa mexicana aqui no Brasil? Bom, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Última Marcha. Hoje estamos aqui no interior de São Paulo, eu sou João Fuschini e vim apresentar para vocês a Maverick híbrida, que você já até viu com o Cleiton Souza aqui no nosso canal. A gente conheceu o modelo parado, alguma coisa relacionada a protótipo e agora, definitivamente, temos até preço, motorização, equipamentos e tudo mais para a gente apresentar para vocês a nova Maverick com motorização 2.5 aliada a um motor elétrico que vai te fornecer aí 15,4 km por litro segundo o Inmetro, dados da Ford. Bom, se você me pergunta, João, tô batendo o olho, não tô vendo tanta diferença assim dessa Maverick para Maverick FX4, a Lariat que a gente já tem no mercado. Vou citar para vocês as pequenas mudanças perceptíveis aos olhos que nós temos em relação às duas. Primeiro, rodas aro 18 polegadas, diamantadas. Temos também a suspensão, que é diferente, não é visível aos olhos, mas a gente pode citar, além da tração 4x4 que não temos na versão híbrida também. Por dentro, nós temos ali, no lugar do conta-giros, né, um sisteminha para você acompanhar o sistema híbrido e para fechar, lá na traseira, a insígnia Hybrid híbrido para você saber qual carro que é. Esse azul também é diferente um pouquinho, é o azul exclusivo da versão híbrida, são 10 cores, sendo que esse aqui tem um pouquinho de diferença em relação ao azul da FX4. Falando de motorização, aqui no caso a gente tem um motor a combustão, né, o 2.5, 4 cilindros, 194 cavalos, 21,4 kgfm de torque, aliado ao motor elétrico e também a caixa de câmbio, né, que aí no caso a gente tem uma transmissão ECVT, uma transmissão suave que busca também, já trabalha pensando sempre em economia de combustível. Então eu estou sendo repetitivo para te dar essa ênfase de que essa picape aqui vai buscar sempre economia de combustível. Então, como esse motor elétrico trabalha em conjunto, atua um pouquinho em baixas velocidades, você vai ter uma sensação bem ágil na cidade. Eu vim fazendo um test drive agora. Você tem um torque em baixa bem legalzinho, a picape é bem arisca, né, bem ágil na cidade, e na estrada você tem uma performance também bem legal, confortável. Faz um pouquinho de ruído em relação ao câmbio CVT, né, que você não tem contínuo, então você vê aquele sem aqueles engasgozinhos da troca de marcha, então você não tem isso, mas é uma picape definitivamente confortável, é claro, anda um pouquinho menos do que os 253 cavalos que a gente tem na versão FX4, mas mesmo assim, em relação à performance, você não vai ter muito problema. Se você for um comprador que busca uma picape na sua essência, que tenha 4x4, um pouco mais de capacidade, definitivamente a Maverick híbrida não é o carro para você. Agora, se você é um cara que gosta de picape, mas tem uma vida completamente urbana e precisa aí de mais ou menos 15 km por litro, quase 800 km de autonomia, a Maverick tem um tanque bem legal de 57 litros de capacidade, aí você vai abastecer uma vez por mês, 2 vezes por mês e vai andar pra caramba sem medo de ser feliz. Em relação ao design, eu não vou pontuar tanto porque é exatamente a mesma coisa que a gente conhece lá da FX4, tirando aí esses detalhes que eu mostrei para vocês. Aproveitar, né, que ela já está toda montada com umas bikes aqui atrás, um baita cenário para falar para vocês. Nas dimensões, a Maverick tem 1,67 m de altura, 5,7 metros de comprimento, 1,84 m de largura e no entre-eixos 3,07 metros, 3,07 de entre-eixos. A Ford colocou as bicicletas, a gente tem um acessório aqui, ó, que amplia, né, ainda mais, exatamente para esse caso aqui das bikes ou de algum outro objeto que você for carregar. Todos os acessórios que você já conheceu da Lariat, da FX4, também estarão disponíveis para a híbrida, ok? Só para a gente relembrar as medidas, 659 kg de capacidade e quando a gente fala em litros, 938. É uma picape
urbana na sua essência, porque até no design você repara que ela é um pouco mais assentada, mais baixinha. Talvez quando você olhe, aparenta ser um pouco mais baixa do que definitivamente ela é. Mas a sensação de design é legal e ela anda bem por conta dessa altura também. A caçamba é uma caçamba que você não vai precisar de mais do que isso, né? Ela perde um pouquinho em relação a quilos para touro, a sua concorrente, mesmo não sendo tão concorrente assim, mas em litragem ela ganha. Então fica ali um bate e assopra. E as bikes estão aqui para você perceber que você pode levar o seu hobby para onde você quiser com essa picape aqui. Então, o espaço de quem vai sentado atrás, galera, 3,07 metros, né? Um espaço bom, ó, como você pode ver, bastante espaço para o joelho, né? Não é uma picape tão baixa ou tão alta o piso, né? Para você ficar um pouquinho amassado. Então você tem um espaço bom. Eu tenho 1,67 m de altura, sou um cara baixinho, mas mesmo assim, ó, falta muito para atingir o teto, então não me atrapalha bastante. Porta-revistas para os dois ocupantes, aqui no meio não temos saída de ar-condicionado, mas temos uma USB e uma USB-C, cinto de 3 pontos, 3 encostos de cabeça, e se você quiser baixar aqui, se forem 4 pessoas, que é o ideal, né, para todo mundo ir confortável, você tem um apoio para o braço com 2 porta-copos. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, que eu vou até sair aqui, ó, mas aqui embaixo do banco você tem um compartimento para guardar algumas coisas, então é bem interessante. A gente só perdeu um pouquinho de litragem por conta da bateria, a bateria do carro mesmo, não estou nem falando da bateria híbrida. A bateria 12 volts veio para cá, então você perdeu um pouquinho de espaço, mas ainda assim você tem um belo porta-coisas para guardar. Às vezes quer esconder, né, um notebook, uma coisa um pouquinho mais delicada, você põe aqui e fecha, vai disfarçar legal, vai disfarçar bacana. E a bateria do motor híbrido também fica aqui na parte de baixo, é do tamanho mais ou menos de uma mala de bordo, dessas de viagem que a gente não precisa despachar, mas ela fica aqui. No caso aqui, é só mesmo a bateria do carro, a 12 volts, ok? Bom, vamos entrar agora na Maverick, mas ó, aqui ó, por fora você já pode ver que tem aquele esqueminha de senha, né, que ficou famoso no Fusion, então passa também para Maverick. Vou falando com vocês aqui com o celular na minha mão para mostrar o POV, mas temos aí também um outro ângulo para caso você queira ver uma visão mais ampla aqui do interior. Segue o que a gente já conheceu da outra versão, tá, galera? Então a gente tem os detalhes em marrom dos bancos, predominantemente plástico, não temos nenhum courinho, nada muito premium aqui no painel. Volante revestido em couro, com multifuncional, né? Não temos as borboletas atrás do volante. Aqui você já conhece, ó, plástico, ó, o soft só fica aqui nessa parte da mão onde a gente vai encostar o braço. Aqui no meio, essa tela eu não entendo. A Ford ela jogou a multimídia para cá, né, e deixou esse porta alguma coisa aqui que não serve de nada, talvez. A única coisa que eu acho que sirva aqui são os AirPods, né, os fones de ouvido que você pode deixar aqui, porque tem uma leve estrutura que possa segurar, mas não sei, acho que poderia ou ser a multimídia inteiriça ou arranca isso daqui e joga ela mais centralizada. Enfim, a gente tem ar-condicionado dual zone, isso é legal, os controles aqui na parte de cima, e aqui embaixo você tem um controle para abrir aquela janelinha lá de trás, você apertou aqui, ela abre e fecha, 2 entradas, USB e USB-C, e aqui você tem 2 lugares para deixar o seu celular, né? Um aqui em pezinho e um deitado, mas isso é só estético, ok? Você não tem, por exemplo, um carregador por indução que poderia cair muito bem, poderia não, deveria, já que a gente tem um carro que ultrapassa aí os 200 mil reais, eu acho que teria sim que ter um carregador por indução. Esse outro detalhe do carregador por indução talvez tenha tirado a capacidade de você ter um Apple CarPlay e um Android Auto sem fio. No caso da Maverick híbrida, apenas com fio. Não dá para entender muito bem isso, né? Poderia ser sim uma conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Já que a gente entrou nessa seara do que poderia ter, a Maverick também não tem sensor de estacionamento. Apesar de ser uma picape e ter a câmera de marcha ré, você não ter ali o sensor, eu acho que também faltou, né? E já que essa picape chegou urbana e ela agora definitivamente está ainda mais urbana na versão híbrida, cairia bem também um teto solar. Mas como vem a Ranger por aí, talvez eles não queiram deixar também o modelo todo completo, porque aí não faz muito sentido você evoluir, né? Mas enfim, acho que esse carro foi bem acertado, uma proposta interessante, já que a gente vai ter tanto consumo de combustível assim. É o ponto positivo, é onde a Ford vai bater mais, né, para realmente trazer o consumidor que quer um consumo, mas algumas coisas faltaram. Como eu disse, fica aí talvez para Ranger, para um posicionamento de marca, mas definitivamente é um carro bem interessante. Para falar que eu não mostrei,
Aqui está a chave por presença, né? Você abre, fecha, toca as buzinas, símbolo Ford, tem um adesivinho aqui. E esse é o câmbio seletor também, que a gente já conheceu do Bronco, da Maverick FX4, segue o mesmo, a mesma, né? Como é que é o nome disso? Mesmo seletor aqui, porque você não tem uma alavanca, e o freio de estacionamento eletrônico. E outro detalhe, eu vou falar dirigindo agora, 5 modos de condução com algumas diferenças que eu detalho no Pilote. Beleza, meus amigos? Essa é a Maverick. Vamos agora dirigir um pouquinho e bater de fato o martelo se vale ou não você colocar a Maverick híbrida na sua garagem. Bora! Bom, meus amigos, agora aqui na estrada e como você pode ver, muito bem acompanhado, creio eu que estou com a melhor pessoa... Obrigado. A melhor pessoa que eu poderia ter convidado para fazer o teste comigo, Guilherme Maia, do BFMS, o maior portal de picapes. Olá, amigos. Do Brasil. Maverick híbrida, faz sentido aqui no Brasil? Já vou começar com essa bomba. Eu vou te falar uma coisa, querido João Fusquinha. Eu acho que a Ford está sendo inteligente nos últimos lançamentos desde a F-150. Eles trouxeram a F-150 por um preço que eu achei competitivo, o que eu não achei que aconteceria, achei que a F-150 viria mais cara. Também. E agora eles estão trazendo a Maverick com a proposta do que o brasileiro quer, que é consumo, pelo mesmo preço que já existe da Maverick atual, que é a FX4. Então agora a gente revela, né? 244.890. 244.890 estalecas. O mesmo valor da versão Lariat FX4 para o consumidor poder escolher, né? Se ele quer com um pouco mais de capacidade off-road, uma suspensão diferenciada. A Ford faz isso já na Ranger com a XLT e a FX4. Sim. Você pode escolher, ou você uma tem o pacote outra, né? mais chique ou o pacote mais off-road. Só que a Maverick é a primeira caminhonete híbrida do Brasil. Isso é um plus interessante também. Muita gente imaginou que ela seria mais cara, né? Porque, pô, vai ser híbrida, naturalmente mais cara que um motor a gasolina. Eu até acho que devia vir mais barata, que seria incrível se viesse mais barata. Só que temos um ponto. A Maverick, quando lançou no ano passado, ela custava R$ 239.990. Então ela subiu um pouquinho, 4, 5 mil reais em relação a um ano atrás. Não subiu muito perto do lançamento do preço que sobe das caminhonetes. E só que a diferença da Maverick para a Toro era muito alta. E agora não, uma Toro Ranch já passa de 220 mil. Então a Maverick, ela é cara, mas as concorrentes também estão caras. A Ram vai trazer uma caminhonete agora, que também vai ser uma picape monobloco, só que maior que a Maverick. Eu acho que a Maverick tem um apelo mais esportivo. A nova caminhonete da Ram vai ser um pouco maior. Então, agora tem uma concorrência pesada. Porque por mais que sejam carros com propostas totalmente diferentes, eles estão na mesma faixa de preço. Isso. Que na verdade, para mim, eu não sei até que ponto que o consumidor baliza em categoria. Eu acho que ele baliza pelo bolso. Por exemplo, ele enfia a mão no bolso ali, tem 250 mil. Ele olha e fala, o que eu posso comprar com isso? Eu sou assim. E aí eu analiso se tem um esportivo, se tem uma picape, se tem um SUV. E aí eu vou escolhendo no que de fato é o gosto. Eu achei que foi um grande diferencial esse consumo dela. Porque qual que é o grande diferencial da Toro? O diesel. A Maverick, antes qual que era o grande diferencial dela? Ser maior em dimensão, né? E ter um motor bom pra caralho. Sim. Não sei se eu poderia falar palavrões. A gente botou um pi. No meu canal a gente põe um golfinho. Só que não é todo mundo que liga pra motor. Né? Eu, por exemplo, não ligo tanto pra motor. Quando eu dirigia a Maverick eu falava, ok, maravilhosa, boa demais. Só que não era o que mais me atraía. Agora, na condição do brasileiro atual, você tem um carro que vai fazer 15 com litro na cidade, aí eu acho que ela tem um bom atrativo. Porque a Toro vai ter diesel, a Ram vai ter bastante luxo, porque a premissa da Ram é luxo pra caramba. E essa aqui eu acho que vai ter o melhor consumo de todas, né? Rodeei para falar que a Maverick ficou competitiva agora, no meu ponto de vista. Porque ela não teve, né? Eu comecei a matéria falando isso. Por mais que a proposta, quando ela chegou, foi interessante, e de você ter uma picape que parecia até não ter concorrente, porque você olhava a Toro, a Maverick acaba sendo maior, quase beirando ali as medidas e dimensões de uma picape média. Mas aí com esse apelo de ser um pouquinho mais baixa, um design bem mais urbano, uma picape realmente urbana,
E agora ela fica mais urbana ainda com essa motorização, porque você tira até a tração, né? Você deixa aí a escolha do cliente em relação ao que ele paga, poder escolher o que ele vai colocar na garagem. Você comentou comigo em off aqui que não acha ela tão equipada, né? Eu acho que falta muita coisa nela, né? Era pra ser em off, né? Escolhe 3 coisas. Não, mas vamos lá. Se fosse pra você escolher, tipo, 3 coisas essenciais que faltaram nesse carro, eu posso chutar um? Pode. Sensor de estacionamento. Faltou sensor de estacionamento. Ah, mas tem câmera de ré. Não adianta. Mas tem que ter sensor de estacionamento. Tem que ser um com o outro, né? Ela não tem carregador por indução, que é uma coisa... Muita gente fala, mas eu nem uso carregador por indução. Por 245 mil reais tem que ter tecnologias que eu não vou usar. Sim. Entendeu? Sim. Então, tipo, e tem o espaço aqui. Tá aí, é só colocar, né? Tem o espaço aqui. Se eu não me engano, deve até ter como acessório, né? Tem, na Americana tem. Então. E aqui não tem. Então são algumas coisas. Falta um. Deixa eu pensar. Você falou aqui. muito teto preto, mas eu não sei até que ponto que isso seria importante a ponto de tem que gente gosta. que gosta do teto solar. Aham. Mas pra mim o teto preto, ele passa um aconchego maior. Eu acho que deixa o interior mais luxuoso. Sim. Eu acho que o teto solar seria um diferencial pra ela também, pra ratificar ainda mais esse lance de urbano. Mas ó, falando aqui um pouquinho, né? A gente tá no começo do test drive, o Gui ainda não guiou. Ela sempre foi, eu acho que você concorda comigo, uma picape gostosa de guiar. Era o que me surpreendia. Que ela é um tesão de andar, não tenho o que falar. É maravilhosa. E agora fica melhor ainda, principalmente aqui. A gente tá agora saindo de São Paulo, mas ali no trânsito, qualquer mudancinha de faixa, eu percebo um torquezinho rápido, imediato aqui, por conta da atuação do motor elétrico ali, né? Então ele tá sempre me apimentando. Depois a gente até ouve a combustão entrar. Não tem nenhuma divisória disso, o motor entra a 50, o motor entra quando você pisa um pouco mais brusco. É ela que vai decidir aqui o comportamento. Atuando. E vale lembrar, né? Picape híbrida, então você tem um motor 2.5 ali na frente e acoplado com o motor elétrico com o câmbio ECVT. Então você não tem nem simulação de marcha, você tem uma é contínuo, é o contínuo, né? Aquele lance. Na cidade, 15,7 km por litro, que é incrível. Excelente consumo. É incrível, é melhor que o Up que a gente tinha. Eu tinha em 70. Não é. Mas tá. Meu Up faz 19 km por litro em Brasília. Meu Up nunca fez 19 nem na estrada. O meu faz 19. É que Brasília é tudo reto, né? E é 80 km por hora, muito pardal. Eu nunca passo também de 80 km por hora, né? 13,6 na estrada, combinado 14,6. Ela tem um tanque de 57 litros, que é um tanque muito bom. E aí a promessa deles é que fazendo essa média com o tamanho desse tanque, ela vai rodar mais de 800 km. O slogan da campanha porque eu não consigo vir de Campo Grande para São Paulo sem abastecer. Deus o livre. Vai faltar uns 150, 180 quilômetros aí para eu chegar. Mas aí eu não preciso abastecer no meio da estrada, né? Mas convenhamos que é uma autonomia muito boa, né? Eu tô brincando, eu estou fazendo a piadinha. Não, eu gosto do humor. Você gosta do humor? Mas eu tô te trazendo pra gente aí, não... Rogerinho. Isso aí, é um baita consumo. É um baita consumo. É um baita consumo, olha. É pra quem também, às vezes, né, não entendeu muito como é que funciona. A gente vai falando como se todo mundo entendesse do assunto igual a gente. Mas esse caso aqui, desse híbrido, você não precisa carregar ele na tomada. Ele não é plug-in. Ele vai se realimentando, né? Então você não tem aquele ato de ter que instalar uma tomada especial ali na sua garagem e carregar a bateria desse carro. Aí quando você entra no híbrido plug-in, que no meu caso seria melhor ter uma picape híbrida plug-in aqui, mas seria um pouquinho mais cara, mas aí você ganharia autonomia do motor elétrico. Você teria um modo 100% elétrico para você poder andar na cidade. Então você teria ali 50, 60 quilômetros para ir no mercado, buscar seu filho, ir para o trabalho e voltar. Então você talvez teria uma economia ainda maior, mas isso tem um custo e aí depende também da estratégia que a própria Ford pensa para esse carro. Acha que talvez só o fato de você diminuir já o consumo para esse consumo que está agora, que é muito bom, mas eu acho que o plug-in ainda seria uma melhor opção para você ter uma transição ainda maior para talvez lá na frente entrar num carro 100% elétrico, enfim. Mas aí você teria um modo 100% elétrico, uma autonomia maior e um carro também um pouco mais tecnológico, diríamos assim. Que é uma... Excelentes observações. Muito obrigado. Vamos dar uma aceleradinha. Pé no porão. Ó, o contínuo. Você não tem nenhuma respiradinha. Não troca de marca, né? Estranho. Mas ó, ela vai, 150 km por hora. Vamos embora. O 0 a 100 dela também é muito bom, é 8.3. Na verdade, 150 km por hora hipotéticos, né? Né, nunca cheguei a essa velocidade.
E aí, essa Maverick híbrida, ela é tração dianteira. Ela não é 4x4. Essa é uma das mudanças, né? Em relação ao FX4. E aí, o que acontece? A tração 4x4, você pode selecionar na Maverick. Então, você vai lá no configurador dos Estados Unidos e aí tem a Maverick Lariat. E aí, para você adicionar a tração 4x4, que é o pacote FX4, ele só está disponível no motor 2.0 EcoBoost de 253 cavalos. Não está disponível para o modelo híbrido. Então, quando ela lançou, eu pensei assim, perfeito. Vai ter os dois. O que as pessoas de caminhonete querem? Isso ano passado. Querem uma tração 4x4. E, de fato, ela tem a tração 4x4 que não é tão completa como a do Bronco. A do Bronco é uma tração 4x4 bem superior. Né? O Bronco é superior. Né? E a Maverick, ela é a WD. É porque ela é o Bronco de caça. Sim. Né? Mas eu pensei, pô, que legal. O que eu esperava na época de uma caminhonete? Tração 4x4. Só que aí eu vi que por conta do preço, ela não era competitiva. Aí mudou minha ideia. Eu falei, nossa, eu devia vir híbrida para fazer 300 km por litro e esse ser o diferencial dela. E agora ela veio no híbrido. Inicialmente eu achava que a versão certa era a FX4. Sim. Mas, agora que vem a híbrida, perde o 4x4. Perde o 4x4. Mas aí a proposta da Ford já tá clara. É uma picape urbana de cidade. Mas para finalizar, galera, 3 anos de garantia para o carro, 8 anos de garantia para o conjunto elétrico, 10 opções de cores, sendo que o azul da híbrida tem um leve toque ali diferenciado dos azuis que a gente conheceu de Bronco e da outra Maverick FX4 Lariat. É um azul bique bonito. Gui, muito obrigado por ter participado aqui. Galera, se vocês ainda não conhecem, acho difícil acompanhar aqui um material de picape e não conhecer. Segue aí, Rogerinho. BFMF, Rogerinho. Siga aí, está aí na tela. Instagram, passamos 1 milhão, né? Batemos 1 milhão no Instagram. Graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida. E o Gui também é bem ativo lá no YouTube, tem praticamente um vídeo por dia, né, Gui? Quase um vídeo por dia. Quase um vídeo por dia, então se você gosta de picape, faça-me o favor de conhecer o Gui Maia e o pessoal do BFMS, o Matheus, porque é um canal de muita qualidade para você que gosta desse mundo aí. Seguimos aqui, finalizamos a nossa matéria, esse foi o nosso primeiro contato. O consumo a gente fala do Inmetro porque fica difícil a gente falar sobre isso nesse primeiro contato, né? A gente vai falar mais recebendo esse carro para test drive lá em Brasília, até pra gente falar um consumo real na nossa cidade, mas espero que vocês tenham gostado, foi um primeiro contato positivo e essas são as mudanças aí da nova Maverick Hybrid que acaba de chegar ao Brasil. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Pera aí, Maverick híbrida ou Maverick Hybrid? Maverick híbrida. Maverick híbrida. Né? Eu falo Black Piano, os caras ficam bravos, então Maverick híbrida. Hilux mudou de nome também, né? Não é mais Hilux, é Hilux. Difícil. Valeu.